Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui, bem-vindos para mais uma aula do curso do Método MW para manutenção de computadores. Nessa aula de hoje a gente vai ver como fazer a instalação do Windows 10 num pendrive de instalação para então a gente instalar o sistema operacional no computador que a gente tinha montado nas últimas aulas. Então nessa videoaula a gente vai ver como pegar um pendrive, fazer o download da imagem do Windows 10 que é disponível no próprio site oficial da Microsoft. A gente vai baixar a imagem em arquivo .iso, passar ele aqui para o pendrive, configurar o menu da BIOS do computador no qual a gente vai estar instalando o sistema operacional para poder fazer o acesso no pendrive e assim então abrir o sistema de instalação do sistema operacional. E nessas próximas aulas a gente vai ver como escolher o melhor sistema operacional baseado no hardware que a gente tem aqui, o modelo da placa-mãe, tanto em computador de mesa, e também a gente vai ver esse procedimento em notebooks que pode ter alguma variação também. Mais bacana, galera, é de fato vocês prestarem muita atenção, tá, em como fazer essa instalação no pendrive. Pendrives de 8 GB já servem, tá? Que estão menos de R$ 20. É legal a gente ter assim, ó, que nem eu tenho aqui etiquetado esse pendrive aqui com o Windows 7, tá? Que eu usava a imagem do Windows 7 nele, mas vou mostrar para vocês como botar do Windows 10, tá? Então é legal ter um pendrive já guardado sempre específico, tendo a imagem de instalação e outro pendrive para utilização para ter outros programas utilitários de manutenção também, que a gente vai ver esses aplicativos nas aulas seguintes também. Então isso deixa uma praticidade no nosso dia a dia, então um pendrive só para uma coisa, um pendrive só para outra, e não ter que estar toda a vida formatando e instalando imagem. Isso tira realmente um bom tempo de trabalho para a gente. Então é interessante, tá? Ou também comprar um pendrive de 16 GB que já está bem mais tranquilo também em questão de armazenamento. E também tem na internet por R$ 3, R$ 16 pendrives que nem esse aqui de 16 GB. Esse aqui é de 16 GB. E depois que a gente instalar também o Windows aqui, eu vou mostrar para vocês que a gente pode, além de ter o Windows aqui dentro, a gente também pode colocar outros arquivos normais, criar uma outra pasta só para botar outros aplicativos também que são utilizados no trabalho de manutenção. Então realmente é uma boa de uma ferramenta de trabalho. E outra coisa também é que esse serviço de formatação, que a gente vai ver agora no computador e depois em notebooks, tá? A gente vai ver como fazer a instalação limpa do sistema operacional sem arquivos no HD. Nas próximas aulas a gente vai ver como fazer o backup de clientes que vão trazer notebook ou computadores com seus arquivos pessoais. E aí a gente vai ter que ter o cuidado de fazer o backup, né, salvar esses arquivos dos clientes para depois repassar esses arquivos para o novo sistema operacional. Então esse é um ponto importante que a gente tem que ter de fato uma certeza 100% de não perder esses arquivos pessoais, que é um baita de um problemão se acontecer, né? E esse serviço de formatação, instalação do sistema operacional, tem muito, tá galera? Tem muito desse tipo de serviço. Quando é voltado a computadores, manutenção e tal, formatação, instalação de sistema operacional, eu digo para vocês que é 80% de serviço é realmente voltado a isso, a formatação e a instalação dos sistemas operacionais. E a gente vai ver então como fazer de uma forma bem eficaz, bem rápida e de qualidade. Então vamos partir agora para plugar aqui Pluguei o pendrive aqui no USB frontal desse meu gabinete aqui, desse meu computador, tá? Isso que a gente vai ter necessário de início, um computador já com Windows funcionando, tudo certo. E a gente vai passar aqui. Ó, aqui em meu computador, a gente já vê que abriu aqui o meu pendrive, certo? Novo volume, tá? Ele está extremamente vazio, ele é de 16 GB, certo? Novo volume. Vou fechar aqui, vou abrir o Google Chrome. E aqui no Google Chrome a gente vai, ou qualquer outro navegador, né? A gente vai botar aqui Windows 10. A gente tem essa opção, esse link aqui, ó, da Microsoft, baixar a imagem de disco do Windows 10, arquivo ISO. É esse aqui que a gente vai utilizar. E ele nos dá aqui uma ferramenta, ó, baixar a ferramenta agora. Você está pensando em instalar o Windows 10 em seu computador, então a gente pode só clicar aqui para baixar essa ferramenta. Eu vou baixar lá na área de trabalho. Ok, já baixou, rapidinho aqui. Olha só, é o Media Creation Tool 1903, que é a versão de Windows que ele vai baixar para o nosso pendrive. A versão mais atual de Windows 10 disponível no mercado. Clicamos duas vezes, clique em sim aqui para executar. Está carregando já o aplicativo. Isso é bacana do Windows 10, que ele tenha essa ferramenta de instalação que já passa todos os arquivos para o pendrive de maneira automática. Sistemas operacionais mais antigos, como por exemplo o Windows 7, que vocês vão ver que vai ser necessário fazer formatação com o Windows 7 ainda, tá? Não existe pela Microsoft um aplicativo que nem esse automático, que a gente baixa a imagem, a ISO, o arquivo ISO, e passa para o pendrive. Do Windows 7 não existe isso aí.
Então a gente tem que procurar em outros sites, dar uma imagem de instalação do Windows 7 e através de outro aplicativo passar essa imagem, esse arquivo .iso para o pendrive com aplicativos de terceiros. E é isso a gente vai ver também. Então aqui a gente tem avisos e termos de licença aplicáveis. Esse aqui é padrão em softwares, né? A gente marca aqui para o aceitar, passar para frente, fazendo outros preparativos ali. Muito bem, carregou aqui. Olha só, o que você deseja fazer? Atualizar este computador agora. Não é o que a gente quer fazer. O meu computador aqui está com Windows 10, eu não quero fazer nada com ele. Criar mídia de instalação, pendrive, DVD ou arquivo ISO para o computador. É isso aqui que a gente quer fazer. Vamos avançar. Selecione o idioma, a arquitetura e a edição. Ele já vem pré-selecionado essa opção de usar as opções recomendadas para este computador. Tá? Eu gosto de fazer o seguinte, desmarcar, pegar aqui o idioma português Brasil, a edição Windows 10, que é a única disponível, e a arquitetura de 64 bits, eu sempre baixo ambas aqui, certo? O que acontece? O Windows 10, mesmo ele sendo um sistema operacional mais novo, a gente pode instalar ele em sistemas em hardwares mais antigos. Os requisitos de uso dele não são tão exigentes assim, mesmo ele tendo um peso maior que o Windows 7, que é o seu antecessor. Então o que acontece? Computadores mais antigos, geralmente, eles trabalham com uma quantidade menor de memória RAM e com isso também são sistemas, são hardwares que trabalham em 32 bits. Tá? Esse é o sistema de trabalho deles. Essa arquitetura de 32 bits e 64 bits, que é a mais atual, é uma implementação do sistema operacional e endereçamentos junto ao processador, certo? Essa quantidade de bits, computadores mais antigos lá nos primórdios da informática tinham 8 bits, 16 bits, e isso gerava uma limitação em trabalho, em endereçamento do CPU, do processador, em conjunto com a memória RAM em todo o trabalho do sistema. Por muito tempo foi se utilizado depois sistemas operacionais de 32 bits, o que aumentava essa capacidade de trabalho do CPU, os CPUs em si, de fato os processadores em si, trabalhando com 32 bits. E com o avanço dos processadores, dos CPUs mais novos, foi se conseguindo aumentar essa arquitetura, passando de 32 bits, que foi utilizado por muito tempo, e agora, que é atualmente 64 bits. Em termos técnicos, a gente pode dizer que são o tamanho das palavras que o processador, o CPU, consegue trabalhar em seus ciclos de clocks. Ele suporta instruções de até 32 bits, e para isso é feito um sistema operacional que executa e faz as instruções, se comunica com o processador, trabalhando dentro desses 32 bits, que é o tamanho de palavras que o processador aguenta para trabalhar. Então, com o avanço, a gente tem hoje processadores de 64 bits e logo também sistemas operacionais também de 64 bits para fazer o uso e ser compatível e também aumentando a capacidade. O processador de 64 bits tem o dobro de capacidade de instruções do que um processador de 32 bits. A gente pode usar sistemas operacionais de 32 bits em processadores de 64, mas vice-versa não. Eu não posso usar um sistema 64 bits que é programado para rodar o dobro de instruções e se comunicar com um processador que suporta a metade disso. Isso não existe. Assim como os sistemas operacionais, a gente tem 32 e 64 bits, programas como Microsoft Office Word, Excel, Google Chrome, esses tipos de programas e aplicações do dia a dia também são feitos duas versões de 32 e 64 compatíveis com o processador da máquina. E a maior diferença entre esses dois casos, a utilização de memória RAM do computador também. Sistemas de 32 bits trabalham com até somente 4 GB de memória RAM. Mesmo eu tendo instalado 8 GB, 16 GB, o sistema operacional só reconhece 4 GB. Isso é uma regra, tá galera? Isso é uma regra. Isso porque, voltando a essas questões internas do processamento mais bruto da máquina, os bits, que são a menor unidade de medida de dados no computador, o bit, ele é somente 0 ou 1, tá galera? São essas duas opções. Isso é olhando de fato bem abaixo nível das peças ao nível de hardware. O processador só computa, só armazena, só calcula zeros e uns, e esses são os bits. E como eu falei para vocês, 32 bits, que é o tamanho da palavra, ou seja, um processador ele consegue pegar instruções de 32 bits, uma sequência. A gente tem que fazer 2, que é o número de algarismos, né, o 0 e 1, 2 na potência 32, que é o tamanho da palavra. E olha só, o resultado que a gente tem com isso são 4.294.967.296 bits de endereçamento que esse processador de 32 bits consegue fazer. Então essa é a quantidade de 4 GB que o processador de 32 bits consegue endereçar.
e trabalhar com memória RAM. É isso que ele consegue fazer. E o sistema operacional de 32 bits é a mesma coisa. Então por isso que os sistemas de 32 bits suportam até somente 4 GB de RAM. E essa de fato é a diferença primordial que a gente vai utilizar no dia a dia. O que eu falei aqui dos bits, do processador, das instruções dele, isso aí a gente vê, são realmente conceitos que a gente não vai estar trabalhando no dia a dia. O que a gente precisa saber mesmo é a limitação de 4 GB nos sistemas de 32 bits, e já os sistemas operacionais de 64 bits conseguem trabalhar. Se a gente elevar o 2 ao 64, a gente vai ter 18 milhões de terabytes de memória RAM, galera. 18 milhões de terabytes. Já pensaram num negócio desse? Claro que fisicamente isso é impossível. Os sistemas hoje mais modernos já trabalham ali até 128 GB de RAM, o que é uma quantidade absurda para os dias de hoje. 8 GB, 16 GB para um usuário doméstico comum para jogar, fazer tarefas pesadas já está muito bem servido. Concretizando sobre isso, o que eu quero dizer é que é importante eu baixar as duas versões, as duas arquiteturas, para porventura eu ter que formatar um computador com 4 GB de RAM, que tenha 2 GB de RAM, eu posso usar essa mesma imagem. Se eu tiver que formatar um PC que tem mais de 4 GB de RAM, eu também posso usar a mesma imagem que a gente vai estar baixando os dois aqui. Entenderam? Então vou selecionar aqui ambas, vou avançar e escolha a mídia a ser usada. Então posso escolher aqui a unidade de flash USB, que é o pendrive, ou se não eu posso escolher arquivo ISO, que eu não vou passar para o pendrive isso, e sim eu vou criar um arquivo que vai ficar salvo no computador, que a partir desse arquivo eu posso passar ele depois para um pendrive, ou se não eu posso também gravar ele em um DVD. DVD é muito pouco utilizado nos dias de hoje, certo? É bem pouco utilizado mesmo. Faz muito tempo que eu não utilizei um DVD para isso. Então o pendrive está muito bem servido, tá? A gente vai marcar aqui a unidade flash USB, avançar, e vocês podem notar aqui que eu tenho F externo Miguel, que é o meu HD externo que está conectado, e a gente tem aqui o G, dois pontos, novo volume, é aqui o meu pendrive de 16 GB. Então eu vou selecionar aqui o novo volume e avançar, e a partir de agora o aplicativo vai fazer os downloads dos arquivos lá do site da Microsoft, vai baixar tudo e já vai fazer automaticamente a instalação no pendrive. Isso demora um certo tempo, ainda mais quando a gente seleciona as duas opções, ambas ali, que são mais arquivos para fazer download, então demora o seu tempinho. Eu vou encerrando essa aula por aqui, a gente se vê na próxima aula, dando continuidade então, já tendo baixado essa imagem em Windows 10 e sim passando para o computador e fazendo a instalação do SO.